fácil, irmãos. Porque quando a gente pega um assunto, uma revista, uma notícia para você ler e passar para alguém, é fácil. Mas aqui, quando você entra na palavra de Deus, quando nós adentramos as leituras das Sagradas Escrituras, é algo que não é simplesmente falar um assunto, um acontecimento. É algo que você tem que estar conectado com o céu, com o Espírito Santo, e onde você está lidando não com qualquer pessoa, sim com o povo que vai morar no céu, o povo que veio buscar algo. Então a palavra de Deus é algo que temos que ter um tremor, quando nós vamos passar ela, porque a gente está lidando com almas. E quando eu pego uma oportunidade que o Senhor me concede, a primeira coisa que eu falo com o Senhor Jesus, eu vou ali falar algo da tua palavra. E eu quero, na posição de servo, me diminuir, e que o Senhor cresça na minha vida. E também, Senhor Jesus, que eu possa viver isso que eu vou pregar. Porque nada adianta, irmãos, a gente pegar uma palavra do Senhor Jesus, passar ela com ousadia, com autoridade do céu, e nada adiantar para a minha vida. Nada valor vai ter para cumprir algo que Deus nos confiou. Amém? Quero de todo o coração agradecer esta oportunidade. Gostaria que os irmãos ficassem de pé e abrissem vossas Bíblias no Evangelho que escreveu São Marcos, no capítulo 9. Vou estar lendo versículo 30, 31 e 32. Amém? Ali nos diz assim: E tendo partido dali, caminharam para Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essas palavras e receavam interrogá-los. Amém. Podeis vos sentar. Quero trazer algo que Deus colocou no meu coração, que chegando aqui no culto, fiquei apertado a semana toda. Mas a gente tem que confiar em Deus. E eu muito assim, preocupado em buscar algo da palavra de Deus, e numa noite agora passada, eu fui dormir e eu sonhei nesse sonho, um dos nossos obreiros aqui nesse sonho, foi algo muito real. Um dos nossos obreiros chegou em mim no sonho e bateu nas minhas costas e disse assim: Não te preocupes, Deus é contigo. Irmãos, eu amanheci no outro dia tão tranquilo, e eu tenho certeza que esse obreiro estava orando e ele lembrou na oração de mim. Eu tenho certeza que a palavra diz que tudo que ligares na terra, ligares no céu, né? Tudo que a gente busca, ora ao Senhor, apresenta uma causa que leva ao Senhor Jesus, Ele nos concede, Ele nos ajuda. Eu tenho certeza, eu quero louvar a Deus por essa vida. Não quero citar nomes, mas Deus sabe o que eu estou falando, e que Deus possa abençoar a vida dele, que a partir dali me confortou o meu coração. E Deus me conduziu nessa palavra, irmãos, aonde a importância da ressurreição. Aqui o Senhor Jesus explicando algo que iria acontecer para os discípulos, que aqui o Senhor diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus estava ensinando os discípulos. Os discípulos foram chamados pelo próprio Senhor Jesus, e chegaram ali, o Senhor Jesus escolheu os seus 12 discípulos para caminhar com ele. E é onde eu quero trazer algo aqui da palavra do Senhor, a importância que é a ressurreição, é na nossa vida e foi na vida dos discípulos.
Jesus explicava isso para eles. A todo momento a gente entra na palavra, o Senhor Jesus falava isso para eles. E eles não entendiam. Então, Jesus caminhava ensinando, ressuscitava pessoas mortas, curava. E ali eu quero trazer, irmãos, os discípulos viam a glória do Senhor Jesus, acompanhou aquele ministério dele de homem, curando, ensinando, e sempre falou: vocês vão continuar esta obra, o Filho do Homem vai ser entregue, vai chegar um dia que eu vou me apartar de vocês, então vocês que vão continuar. Nós sabemos que os discípulos, eles foram o início de tudo. Hoje somos fruto de uma obra missionária. O início, a partir daqui, começou quando o Senhor Jesus foi para o céu. Os discípulos, eles continuaram a ensinar o Evangelho. E hoje, se o Evangelho chegou até nós, porque foi uma obra missionária. Amém? E o que eu quero trazer, irmãos, como foi difícil os discípulos, como foi complicado entender. E é difícil para nós entender a ressurreição de Cristo. E Jesus, quando mostrava aos discípulos, eles não entendiam, e eles queriam passar algo para Jesus que estavam: não, Jesus, eu estou contigo. E eu quero trazer um exemplo do apóstolo, discípulo Pedro, Simão Pedro, um homem ousado, um homem que ele sempre estava com ousadia. Jesus sempre, ele contava com ele ali, e ele sempre estava à frente das situações. E Pedro, ele era um homem que não temia, ele era um homem de coragem. É o que o Senhor Jesus requer de nós, coragem. E Pedro, como que o Senhor Jesus, todos não entendiam, e ele não estava nem aí, ele não estava entendendo, mas ele estava caminhando com o Senhor Jesus, ele estava junto com ele. E de repente, uma situação que eu quero trazer, que está no Evangelho de Lucas, sobre a vida de Pedro, onde a importância que temos de entender a ressurreição de Cristo. Teve uma situação na vida de Pedro, com muita ousadia, chegando no final do ministério de Jesus em forma de homem, onde lá diz assim na palavra: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás o pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirme a teus irmãos. O que eu quero trazer, irmãos, que os discípulos, eles andaram com Jesus, e eles passaram mais ou menos 3 anos andando com Jesus, vendo maravilhas, curas, e eles não entendiam. E Pedro, um homem ousado, sempre numa situação até de falar assim: Senhor Jesus, eu vou morrer, vou contigo até dou a minha vida por ti. Só que eu quero te dizer, irmãos, esta noite, Jesus, ele olha para nós, ele olha primeiro dentro do nosso coração. E foi isso que Jesus fez na vida de Pedro. Dentro do coração de Pedro, andando com Jesus, ele não tinha convertido. E Deus revelou algo para mim, irmãos, tremendo. Que ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado, porque Jesus falou no meu coração, através da vida de Pedro, pessoas estão dentro da igreja, está exaltando o nome de Deus, glorificando, fazendo a obra de Deus, mas ainda não se converteu. A pessoa ainda não se converteu. Eu falo não baseado na minha opinião, mas baseado na vida de Pedro, porque ele andou com Jesus, e Jesus conhece o coração dele, e falou: Pedro, Satanás quer se andar como trigo, Pedro. Disse a ele: mas irmãos, eu quero te dizer, irmãos, Jesus, ele roga por nós. Aleluia. Quando nós dobramos nossos joelhos, pedimos a ele, ele roga por nós, mesmo que ainda
estamos na obra de Deus, ainda não estamos entendendo o que Deus quer fazer, ainda não tem situações que nós ainda não se convertemos, mas Deus, Jesus, Ele tem rogado por nós, Ele tem rogado por nós, como foi na vida de Pedro. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, como é importante a gente entender a ressurreição, porque ali logo após, começou já a caminhada da crucificação do Senhor Jesus. E no final, Jesus disse para os discípulos: "Ir para Jerusalém, ficai lá, que do alto descerá o Consolador." O Senhor Jesus tinha falado para eles: eu vou ser preso, um vai me trair, vou para a crucificação. Ele foi para a cruz, e ali Jesus entregou o teu espírito, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Nesse meio tempo, Jesus disse para eles: vai para Jerusalém e ficai lá, e seria enviado o Espírito Santo, o Consolador, aquele que Jesus disse: o Consolador que vai testificar de mim. O Espírito Santo vai vir, ele não vai testificar nada dele, vai testificar de Jesus, vai te lembrar as coisas que eu vos ensinei. Então, uma coisa boa que os discípulos fizeram, eles não entenderam ainda, viram Jesus, porque no dia que o Senhor Jesus foi crucificado, que crucificou ele ali naquela cruz, não tinha nem, todos saíram dali, os discípulos sumiram. Então, mas uma coisa boa eles fizeram, eles foram para Jerusalém, todos sabem disso, que os discípulos ficaram lá, aí Jesus subiu, foi para o trono, e ficou ali mais ou menos uns 10 dias mais ou menos, aonde ele enviou o Consolador. Todo mundo sabe disso na palavra, que ali no dia do Pentecoste, desceu um Espírito Santo sobre todo o povo. E aqui, esse homem que eu falei aqui, o Pedro, que uma outra hora, Jesus falou: do lado dele, já ajudando ele ali em oração, e Pedro falando: varões galileus, ali aquele povo, o Espírito Santo tomou aquele lugar. E ali, eu quero mostrar para os irmãos, Pedro, outra hora que não estava convertido, o povo, ele falava, e ali muitas almas reinaram aos pés do Senhor Jesus, e Pedro continuou a missão, e teve situação, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele estava tão cheio da graça do Senhor Jesus Cristo, que o povo levava os imundos, as pessoas que estavam com espíritos imundos, pessoas doentes, com enfermidades, com coisas ruins, e o povo levava nas ruas pelo que o Senhor Jesus precisa de cada um de nós aqui. Ele trouxe nós para essa nação, sem a gente entender.
Eu mesmo vim para esse lugar aqui em busca de coisas para a minha vida. E ali, quando eu cheguei aqui, vi que nada disso era. Porque Deus me mostrou o que Ele queria na minha vida. Não era dinheiro, não era casa, não era nada. Era somente fazer a obra dEle. Somente fazer a obra, porque eu vivi uma vida escura. Quem me conhece sabe que eu já sempre testemunhei isso. Uma vida escura. Mas um dia, quando o Senhor Jesus ressuscitou, e hoje Ele vive porque Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário por nós. Temos que fazer o de melhor para Ele, dar a nossa vida se for preciso, mas a nossa vida com a autoridade do céu, falar assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, a minha vida é sua, faz conforme a tua vontade. E eu creio, irmãos, que tem pessoas que Deus está levantando aqui para uma obra, eu quero te dizer, irmãos, para uma obra muito grande. Valorize o que o Senhor Jesus tem feito aqui nessa nação. Valorize tudo que o Senhor tem feito, é para o nosso bem. Mesmo que às vezes não entendemos, mesmo que às vezes o Senhor Jesus nos trata em situações que não gostamos, mas não te preocupes, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Às vezes ela é difícil entender, mas lembra de uma coisa, é perfeita. Jesus quer o de melhor para nós. Ele quer o de melhor. E outra, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe. A gente ora porque temos que orar. Orar ali para ganhar a força do céu. Mas quando a gente para orar, Jesus já sabe que a gente sabe o que ele vai pedir. Porque Ele conhece o nosso coração. Amém? Quero agradecer por esta oportunidade. De todo o coração. Quero louvar a vida do pastor Pedro, que não está aqui, está lá no Brasil, por ter, através da vida dele, um dia, quero contar um breve testemunho, irmãos. Um dia, quando eu cheguei nesse lugar, eu moro lá em Felto. Eu cheguei com a minha vida muito escura aqui. E eu já vim para a Europa uma vez. Eu morei 5 meses na Espanha. E esses 5 meses foi onde o Senhor Jesus permitiu eu ver a morte na minha vida. Porque Deus uns trabalham com amor e as pessoas entendem fácil, e outros já é na dor. E Deus permitiu eu vir para a Espanha, fiquei 5 meses lá, eu voltei para o Brasil, já fui direto para um psiquiatra, tanto que eu estava fora de mim. Mas lá eu aceitei Jesus na minha vida. E eu não entendia. Eu chegava na igreja, pastor Edson, e pensava assim, sentava lá, o povo fazia o apelo, falava: quem quer aceitar hoje Jesus na sua vida? Quem quer aceitar? Levanta a mão. Eu achava essa pergunta tão assim, gente, mas Jesus, eu já aceito Ele, sempre aceitei, né? Eu achava aquilo estranho, aquela pergunta. Mas aí, depois que a situação ficou difícil para mim, as coisas fechou, escureceu, eu fui para a igreja e lá Deus tirou uma trave dos meus olhos. E ali eu lembro que era um ciclo de oração, estava 6 pessoas orando. E eu passei na porta da igreja, entrei lá, o pastor começou a falar, irmãos. Deus usou ele aquele dia de falar algo que só eu e Deus sabia, aonde eu estava, só eu e Deus. Deus usou aquele homem, eu não aguentei, já caí no chão. Falei: não tem jeito não, é aceitar Jesus mesmo. Eu tenho que parar com esse negócio, tenho que entender essa pergunta, não, eu quero aceitar Ele. E eu aceitei Ele na minha vida. E eu não entendia o que Deus queria fazer na minha vida. 9 meses depois, o Senhor mandou eu para essa nação, eu voltei para a Espanha de novo. Só que Deus não deixou eu ficar lá. Uma semana, eu nunca pensei em ir para esse lugar aqui em Londres. Nunca. Era descartável. E uma semana lá, eu tinha conhecido o amigo que já foi embora. Eu mandei um recado, as coisas estavam difíceis lá, para quem conhece. E eu falei: não, vou retornar, não tinha trabalho. E eu tinha mandado uma mensagem para esse rapaz. E chegando uns 2 dias, já comprar passagem para voltar para o Brasil, ele mandou: não, você vem aqui para Londres, você vai ficar aqui comigo. E eu vim para cá e fui para esse lugar em Felton. E ali, ele me levou, e ele é um menino, é um rapaz
da igreja, uma pessoa que abençoada, e ele começou a levar para Felton. Eu sentei ali naquele fundo da igreja, na igreja, e eu via ali, era o presbítero Santiago que tinha começado. E um dia eu cheguei na igreja e o Santiago estava falando o testemunho dele. Aí eu olhei assim e falei, é aqui que Deus vai mudar a minha vida. Mudou a vida daquele homem lá. Então, eu fiquei ali naquela igreja ali. E ali eu ouvi falar do pastor Pedro, todas as vezes que eu ia lá, ele não estava. Aí um dia eu cheguei na igreja e estava lá um senhor lá no culto, pregou, e aquele culto correu, pregou, foi uma benção. E eu, sentado no fundo, falei com o Hamilton, se eu tivesse a oportunidade, eu queria uma oração daquele homem. E o Hamilton, ele é um menino que conhece, ele é bem enérgico. Aí acabou o culto, ele já correu lá, pastor, tem um menino ali que é oração. E eu, irmãos, eu quero falar aqui de Deus. O pastor Pedro nunca me viu na minha vida. Eu fui lá, ajoelhei, e só eu e Deus sabia o que eu estava pedindo. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe para cá, muda a minha vida. O Senhor sabe aonde eu estava. Irmãos, eu não estava, ali eu estava numa situação, porque eu não estava muito à altura de falar com Deus, mas eu estava ali diante do servo de Deus. E ele orou ao Senhor, e eu saí dali, irmão, tão leve, tão alegre. E eu falei, eu vou ficar aqui nesse lugar e Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a minha vida. E continuei. E que pela glória do Senhor Jesus, irmãos, hoje eu nunca esqueço dessa nação aqui. Tem pessoas aqui, irmãos, chegou agora. Tem poucos dias que está aqui. Eu quero te dizer, irmãos, não desista do Senhor Jesus. Permanece no caminho dele. Deus trouxe você aqui para esse lugar, para um tratamento espiritual. É o que vale na nossa vida, é um tratamento do nosso coração. É um tratamento que vem de dentro para fora. É um tratamento que temos que tratar a nossa alma, porque é ela que vai entrar no céu, irmãos. Esse corpo aqui, ele vai ficar. Tudo vai ficar, mas essa alma que tem que cuidar dela. É isso aqui. Tudo é bom, dinheiro é bom, casa é bom, mas primeiramente busque cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Tirar aquilo que tem atrapalhado estar na casa do Senhor Jesus. Porque é o melhor lugar estar aqui, irmãos. Melhor lugar. Amém? Quero agradecer a oportunidade, pela essa oportunidade de ter falado algo da parte de Deus. Quero voltar a direção ao nosso pastor. Amém? Graças a ti, Senhor. Santo é isso nessa altura, Pai. Aleluia. Você tratava de ficar mais perto de você. Louvado seja Deus. Ouvimos aí o presbítero Lucas falando da palavra de Deus. Desculpa, irmãos, eu sei que é difícil ficar mexendo a câmera de um lado para o outro e tal, mas ainda mais que agora o cenário aqui na frente escureceu um pouquinho, vamos precisar mexer o programa lá atrás para clarear o negócio e tal, bonitinho. Irmãos, Deus quando quer fazer algo na vida de alguém, Ele faz. Faz por bem ou faz por bem. Deus só tem uma forma de fazer as coisas, pro bem. Às vezes a gente fala que quando Deus quer fazer, Deus faz por bem ou por mal. Não, Deus nunca faz nada por mal. Deus faz pro bem ou pro bem. Às vezes o bem de Deus é o seu mal, mas Ele vai fazer pro bem dele. E no final de tudo, o bem dele é o seu bem. Deus nunca faz nada para ninguém que seja ruim. Teve uma passagem na Bíblia que ele falou assim, olha, se o vosso pai, que é mau, né? O pai humano, o ser humano aqui é mau. Se você pede peixe para o seu pai, ele vai te dar cobra? Não dá. Se você pede isso, ele vai te dar... Não dá. Imagina o vosso pai celestial. Tudo que pedires a ele, ele vai te dar. Nem tudo. Se você pedir certinho, bonitinho, quando manda o figurino. Se pedir falso para os seus próprios deleitos, ele não vai dar. Tá? Nós estamos chegando ao final, vamos fazer levantamento de dízimos, de oferta. Se você sentir no coração de nos ajudar, nos ajude, é para a obra de Deus, tá? Eu gostaria de... Me fala o nome da sua amiga.
Elô. Elô, a senhora já é evangélica? Tem conhecimento. A senhora tem conhecimento? Certo. Quanto é o conhecimento da senhora? Eu sou evangélica. A senhora é evangélica. Então tá. É essa pergunta que eu queria a resposta dela. As crianças tudo já são também? Tá todo mundo... Meus filhos também vão à igreja. Também vão à igreja. Filha de católico. Mas tá no caminho. Está no caminho. Nós todo mundo estamos no caminho. A promessa de salvação não é para quem está firme agora. A promessa de salvação é para quem permanecer até o fim. Tem muitos que vão para o céu sem morrer, não é? Aí eles ficam aqui. Se todo mundo tiver que morrer para ir para o céu, o dia do arrebatamento vai ser uma mortandade só. Se eu estiver vivo, eu quero ir vivinho. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração para essa moça aqui. Nós vamos orar por ela daqui a pouquinho. O que é o problema dela? Problema de trabalho? Não, é uma criança. Cansando muito? Muita preocupação na vida? A gente da cidade aí tem uma preocupação danada. Vem enquanto a Ana Gabriela também levanta a mão, quer oração. É um problemeiro na vida, tem que levantar muito cedo para ir para a escola, chega muito tarde, isso e por aí vai. Daqui uns dias a Sofia também vai começar, ora para mim, problemeiro na vida, estou tendo que ir para a escola e tal. Mas, anyway, deixa para lá. Nós vamos orar, daqui a pouquinho nós vamos orar. Nós temos, não temos, eu quero agradecer em especial os filhos da irmã Eliane. Os filhos não. Os filhos. Nora está em lugar de filho também. Muito obrigado pelo retorno aqui, tá? Qual é o seu nome? Silas. Isso, pastor. Eu peço até desculpa para os irmãos da igreja. E o pastor de lá deu até a carta para nós. Só que na correria de viajar, o presbítero lá já está enviando a carta para mim. Eu quero ver se eu apresento no domingo, por irmão. Não, tá tranquilo. Muito obrigado. Não tem. Eu vou te desculpar mais por você não ter vindo aqui do que pela carta. Deus abençoe vocês, as portas abertas. Quero agradecer a todos que estão assistindo ao pastor. Falando assim, quando é que o pastor Pedro volta? Agora na outra. Eu sou muito calendário, irmãos. Se me procurar quando é, não lembro. Só sei que é terça-feira, terça que vem, agora na outra. E tchauzinho, pastor Pedro, volta, retorna ao normal e as coisas tocam para frente. E louvado seja Deus por sinal ausência de Deus. Nos dá apoio e por aí vamos crescer juntos, vamos andar juntos até o fim, tá bom? Tem aniversariante? Não. Eu aniversariei, mas foi no começo do mês, então não conta mais. Certo. A agenda da semana, geralmente o irmão Lucas passa, mas segunda-feira, Putin Party. Eu falo party, eu não gosto de jeito nenhum. Party, às 8h15 da noite. Se você estiver de folga, vá até lá, participe. Deus tem algo bom para você lá. Quarta-feira, Oração lá na nossa casa. Oração lá na nossa casa. Às 21 horas. Às 21. Na quinta, na sexta, também tem abertos. Hoje tem uma oração lá em Porto. E. Fogo puro. Tá podendo, hein? Tá podendo. Mas é assim mesmo. Se nós não garantirmos o que fazemos, estamos trabalhando em vão. Louvado seja Deus. No sábado, culto das congregações, High Wycombe, Seventh e Oxford. Como é que foi o trabalho em Seventh? Benção? Bom, quem foi o pregador lá? Pregou sobre o quê? A vida de Abraão. A vida de Abraão. Louvado seja Deus. Geralmente o pastor Pedro faz isso pra gente. Como ele está assistindo lá do outro lado, só estou perguntando você, então, botar na prensa. Então tá bom, se você tiver pedido de oração, eu creio na oração. Eu creio que Deus opera milagres ainda, tá? Deus tem feito coisas grandes no passado, continua fazendo e fará. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: irmãos, às vezes você vai assustar com o que eu vou falar, mas eu vou te
falar aqui. Você sabe que às vezes a fé do católico é maior do que a nossa? Bem maior. O católico, se ele tiver que andar ajoelhado um tanto de tempo para receber o milagre, ele vai andar. E o crente, às vezes, ele não entra de joelho lá na frente, lá na porta, e vem até aqui e fala: pastor, ora por mim, que eu creio que se o senhor orar por mim, eu vou ser sarado. Eu vou sair daqui maneirinho igual o irmão Lucas. O irmão Lucas estava maneiro, mas muito tempo atrás. E agora o negócio já pesou de novo. Ele está andando. Entendeu? O povo quer. Entendeu? Sim. E às vezes, irmãos, nós não recebemos muito. É porque não pedimos muito. Queremos muito e não fazemos nada. Queremos algo extraordinário, fazendo o ordinário. Queremos algo diferente de todos que já receberam. Mas nós não fazemos algo para Deus diferente de todos. Em todos os milagres da Bíblia que você passar discorrendo, você vai ver que cada um recebeu um milagre especial, porque eles fizeram algo especial. Uma mulher um dia recebeu um milagre tão bom, aonde ela estava? Aos pés de Jesus. Chorava, enxugava os pés de Jesus com os cabelos, chorava mais, enxugava mais. A mulher saiu de lá uma benção. Hoje a gente quer pular logo no pescoço de Jesus e falar: Jesus, me leva ali. O hino vale para os dois. Vale para os dois igual. O hino da Manquesa canta fala assim: Deus vai na frente, cuidando de tudo. O hino preguiçoso. Mas é o hino do crente que pode também confiar em Deus. Ele crê que Deus vai na frente, abrindo tudo, quebrando muralhas, derrubando os muros. Vamos levantar e terminar o escudo? Qual é o seu nome, moça? Gabriela. Certo. Você quer vir aqui na frente, ajoelhar para a gente orar por você? Pode ir. Descontraída, sem problema. Não é para aceitar Jesus, não. Só para receber oração. Tranquilo. Alguém das adolescentes que vem cá, ajoelha com essa menina aqui. Vem cá, Índia. Vem cá, chega aí. Pode vir. Vem cá. Você é companheiro do menino? Então eu vou ajoelhar com ela aqui. Está aqui a irmã Mirley, vivinha. Ela estava muito apurada domingo passado, falando: pastor, eu vou fazer um exame aí, e de cada 100, 99 escape dá 1. E eu falei para ela: quem sabe? E o povo pegou no pé dela, e aqui ela está aqui vivinha, graças a Deus. Na terça-feira eu liguei para ela, porque eu entendi errado, pensando que fosse na segunda. Na terça-feira de manhã, não me lembro exatamente a hora, liguei para ela e falei: irmã Mirley, está tudo bem? Tá, pastor, mas eu vou passar pelo negócio na sexta. Aí eu pensei: então tá bom. E aqui ela está. Graças a Deus. Como é que foi lá, irmão? É um testemunho que tinha que ter dado, né? Tinha. Eu dou muito para mim. Depois, mas em síntese, vou falar. Bom, em síntese. O Senhor Jesus fez um milagre em meu coração. Amém. Tá aí, irmã Mirley. Deus fez um grande milagre. Está aqui sadia, tranquilo, já cantou aqui. Bonito. Sadia igual coco. Então, na próxima oportunidade ela dará um testemunho. Vamos orar pela Gabriela. Não sei o que é, mas Deus há de resolver tudo. Oremos? Altíssimo Deus, soberano Pai, nós estamos chegando ao final do trabalho. E agradeço ao Senhor pela palavra que o presbítero Lucas trouxe. Agradeço ao Senhor pela direção do trabalho, que foi na liderança das senhoras. Agradeço ao Senhor por muitas pessoas agregarem aqui nessa noite, para agradecer ao Senhor por tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos dado. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida, pela comida, pelo pão, pela casa, por tudo, pelo trabalho, pela família. Agradeço ao Senhor pelos amigos, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradeço ao Senhor pela palavra que o Senhor tem nos dado nesta igreja, através do teu servo, pastor Pedro. Falando nisso, Pai, abençoe e guarda o teu servo lá no Brasil, aonde ele estiver. Use ele como instrumento afiado nas tuas mãos, como o Senhor sempre tem feito. E nesta ocasião, ó Deus, está uma jovem, adolescente ainda aqui, pedindo oração. Não sei o que é, mas em nome de Jesus, ajude ela. Em nome de Jesus, conforte ela. Abre a mente dela, ó Deus, para seguir os teus caminhos, os teus preceitos, o que é bom para a vida dela. Pai, nos despeça em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada.
Nos dê uma semana próspera. Nos dê uma semana com livramentos, ó Deus. Nos ajude. Abre as portas e continue as portas que já estão abertas para que passamos. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Faça com tuas mãos. Que a bondade de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém. Está terminado.